Segundo o livro de Reis, capítulo de número 7, no versículo de número 1, a palavra do Senhor disse assim: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dá-se a um alqueire de flor de farinha por um ciclo de 2 de cevada, por um ciclo, a porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei o apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso. Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Amém? Pai, te damos as graças nesta noite. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Que o Deus Espírito Santo possa nos conduzir esta palavra, revelando em nossos corações, e nós possamos ouvi-la, a tua igreja possa ouvi-la e ouvi-la com entendimento. Use a tua misericórdia para comigo, ó Deus bendito, e abençoa o teu povo, Senhor Deus. Cada um que possa ouvir esta palavra, esta mensagem, seja tocado, Pai bendito, fortalecido, restaurado, renovado as suas forças, renovada a sua fé, a sua esperança, a sua confiança nas tuas promessas, Senhor. Que nós possamos continuar crendo e confiando e esperando, ó Deus bendito, na tua palavra, Senhor. Porque o Senhor vela pela tua palavra, Senhor. O que o Senhor fala, o Senhor cumpre. O que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Quem tem promessas tuas, ó Pai, liberás. Quem tem promessa em crer, ó Deus bendito, verás, porque o Senhor é fiel. Obrigado, Deus, obrigado, Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, todas as vezes que Deus fez uma promessa, você pode olhar na Bíblia que na sua grande maioria das promessas que Deus fez, a situação era precária. Se nós olharmos em Gênesis, quando Deus fala lá no capítulo 3 que iria nascer que ia pisar na cabeça da serpente, falando de Jesus, possamos entender que ali havia uma situação precária, porque Adão e Eva haviam pecado, estava fora do jardim, estava em uma crise, vivendo um momento crítico, e Deus fez a promessa. Se nós olharmos também a vida de Noé, o tempo, quando Deus chamou Noé, nós possamos observar que a situação também era crítica. Sim ou não? O povo estava corrompido. Aquela geração daquela época estava de costa para Deus, não queria nada com Deus. E Deus fez a promessa para Noé. Deus chamou Noé e fez a promessa. E Noé creu naquela promessa. A situação não estava assim favorável para Noé, a circunstância que estava. Mas Noé ouviu a palavra de Deus e creu. Quando Deus também chamou Abraão e falou para Abraão que iria que Abraão, que Sara ia dar a luz, ia dar um filho para Abraão, irmãos, a situação não era boa também. Entendeu? Deus chamou Abraão, achou Abraão ali, encontrou Abraão, e a situação era precária também. A situação não estava boa naquele período. E ele chamou Abraão, e Abraão creu, e aí nós vemos o cumprimento da palavra.
A humanidade, ela está em crise. Entende? Está em extremo, está em dificuldades. O pecado tem se multiplicado, né? O crime tem se multiplicado, os assassinatos têm se multiplicado, tem dado muito, não é? As drogas, né? Então assim nós vemos que existe um mundo cheio de muita maldade. Isso desde antigamente. E no meio dessa crise, no meio de toda essa circunstância difícil que nós possamos constatar desde o início, né? Desde lá que começou, lá no Jardim do Éden, tudo começou muito bem. Era mil maravilhas. Só que quando entrou o pecado, aí possamos ver aí que se deu uma corrente, uma cadeia de problemas, de enfermidades, né? De crime, de assassinato, de fome, de miséria, de pecado, né? E assim sucessivamente até hoje nós vemos isso aí. Esse texto aqui que eu li vai falar de um período de fome, uma crise extrema que estava havendo. Só que se nós olharmos lá já no capítulo 4 de 2 de Reis, né? Nós possamos ver que no versículo de número 38, olha para você ver já, no capítulo 2 de Reis, capítulo 4, versículo 38. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse o seu moço: põe-te a panela grande ao lume e faz-o cozinhar para os discípulos dos profetas. Aqui nós vemos aí que, pode ver na primeira parte, já fala assim: havia fome naquela terra. Havia fome já, havia uma crise ali, nesse período. O profeta aqui, que estava aqui, é o profeta Eliseu. Recentemente ele tinha tomado o lugar de Elias, teria sido sucessor de Elias, como nós estivemos ministrando na semana anterior. E aqui nós vemos que havia uma crise de fome, né? E ele fala, né? Põe a panela, vamos fazer um caldo, vamos preparar algo para os discípulos. Era uma escola de profeta, e ali havia os discípulos, todos com fome, e eles disseram aqui que nasceu aquela iniciativa de colocar a panela e fazer, né, um cozinhado. Se você se ler no texto aí, vai relatar aí que eles saíram para buscar, para comprar os ingredientes para esta sopa, para esse caldo. Diz que aí não vou ler aqui o texto, mas um desses homens aí, saiu daquele lugar lá, encontrou uma erva lá, que ele não conhecia, e disse que ele pegou e trouxe. Quando ele estava fazendo a sopa, ele joga corta aquele trem lá e coloca dentro da sopa. E no final aqui, no versículo 40, diz alguém, falou assim, e exclamaram, morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Olha para você ver, havia uma fome, o outro lá encontrou algo lá que ele não sabia de onde, entende, irmão? Não sabia o que era aquela planta, aquela erva, ele trouxe. Você pode ver que no momento da crise, vou tomar esse ponto aí, no momento da crise, dos problemas, das dificuldades, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós tomamos algumas decisões e pegamos qualquer coisa, ou façamos coisas pensando que está bem. E aquele moço pegou aquela erva pensando que era erva boa, e sem constatar, ele não conhecia, e foi lá e cortou e jogou, e ele tinha morte. Se você ler, o homem de Deus mandou trazer farinha, o profeta Eliseu, e ali tirou a morte, e eles puderam servir a sopa, né?
E aí nós vimos a continuação, 20 pães, né? No versículo 42, ó, veio um homem de Baal, Salista, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes no seu alforje, e disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Então, como havia uma crise, havia uma fome, havia necessidade, veio alguém para o homem de Deus, para o profeta, com 20 pães e algumas espigas, né? E trouxe. Quem é que gosta de presentear? Né? Gosta ou não gosta de dar presentes? Gosta de compartilhar? Nós vimos aqui que alguém veio, um homem lá de Baal, Salista, e trouxe 20 pães para o homem de Deus, né? Agora, um ponto que nós possamos observar: havia uma fome, havia uma crise, entende? Então, Deus cuidando do seu servo. Fala para o senhor assim: Deus cuida de ti. Deus cuida de serva. Se você é uma serva, Deus cuida. Nós vimos aqui, irmãos, um homem de lá, não sei das quantas, como disse aqui, veio de lá com 20 pães, né? E algumas espigas, e trouxe para o homem de Deus, para o servo de Deus. Assim como esse homem fez isso com Eliseu, Deus de antigamente, o Deus de antigamente, né? Porque quantos anos, né, há passado, e aqui nós vemos que está registrado Deus cuidando do profeta Eliseu, no meio de uma crise, usando alguém. Fala assim: Deus quer usar você. Pode ser você que vai vir à minha casa trazendo espigas. Pode ser eu que posso ir à tua casa levando espigas, levando pães. Amém, irmãos? Aqui nós vemos alguém, Deus. Agora o problema é que às vezes, irmãos, sabe por quê? Muitas vezes nós não recebemos, é porque também nós não damos. Por que nós não damos? Não é porque Deus não fala. Talvez você não recebe e nem dá. Sabe por quê? É porque quando Deus me manda eu dar, eu não dou. E quando Deus manda você dar, você não dá. Aí eu fico sem receber e você também fica sem receber. Se eu não dou, escuta bem, se Deus manda eu dar algo para você e eu não dou, eu não entendo, eu deixo passar, você vai ficar sem receber. Não é assim? Se Deus manda você dar algo para mim e você passa despercebido e não dá, quem vai ficar sem receber? Eu. Entende? Então, aqui diz que esse homem foi lá e deu. Havia uma crise, só que às vezes nós até queremos dar, é quando sobramos. Entende ou não? Quando está sobrando, quando está, entende ou não? É fácil. Eu quero ver que havia uma crise aqui, havia uma fome. Quando esses homens foram buscar essa erva, diz que havia uma fome. Eles tinham que preparar um caldo, né? Aqui, esse homem veio com esses pães, também havia uma fome, e trouxe espigas. E o que Eliseu fez? Eliseu falou assim: ó, dá ao povo, dá aos discípulos. Ele compartilhou aquilo que ele recebeu. Entendeu? Ele compartilhou, ele repartiu, ele mandou dar, ele falou assim: reparte, né? E aí diz que alguém falou assim, ó, versículo 43: porém seu servo lhe disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? Entenda? Ele recebeu os 20 pães, deixa para mim, entendeu? Eu tenho que comer, não é assim? Não, ele falou assim: põe para todos comer. Não, mas não tem que comer, era 20, era 100 homens e 20 pães. O que dá? Entende? Imagina hoje, na nossa atualidade, você ganhar 20 pães franceses, tem 100 pessoas, você parte no meio, vai dar 40, se partir de novo, vai dar 80. Então, imaginamos assim, ó. E aí a gente fala: não adianta repartir. Mas o que o homem de Deus falou assim? Porque o moço que servia a Eliseu falou assim: o que adianta? Né? Como possamos dar? Não adianta colocar, não adianta servir, nem serve isso aí, né? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma. E aí o profeta falou assim: porque assim diz o Senhor, comerão e sobrará. Que hora que Eliseu falou isso,
Então, assim, comerá e vai sobrar. Mas o homem, o seu rosto assim, não adianta. Então o que acontece com nós hoje é que às vezes, irmãos, na hora da crise, na hora que nós passamos dificuldade, o que nós queremos fazer? Reter. Nós não temos que tomar cuidado. Nós queremos reter, queremos guardar. E se nós olharmos durante esse período, e o homem de Deus podia até ter guardado também, né? Eu ganhei, é para mim, né? Eu nem guardei. Eu não quero, eu vou até esconder, esconde lá, guarda lá. Ele não fez isso. Ele falou, coloca. E o moço não dá para o corpo. Assim diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: comerão e sobrará. Na hora, irmãos, da crise, nós temos que fazer o quê? Ouvir o que Deus está falando e tomar decisões baseadas no que Deus fala. E aí você vai ver o milagre. Você vai ver a ação de Deus, o agir de Deus. Aí se nós chegarmos mais adiante um pouquinho, já no capítulo 6, né? Nós vimos aqui também que houve a fome. A fome reinava. Já fala aqui no versículo 24. Reina a fome em Samaria. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, e todo o seu exército subiu e sitiou Samaria. Houve, ao versículo 25, houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de estéreo de pombas por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acorde-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acorde, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Olha bem, irmãos, a situação era precária. A fome, a crise estava ao extremo. E a situação era tanto que uma cabeça de um jumento estava custando muito dinheiro. E aí a continuação vai falar assim, vai dizer assim, porque o rei fala assim: como eu posso te acudir você, né? Da eira ou do lagar? Não tem no depósito, não tem no campo. No campo não está produzindo, não houve chuva, não produziu nada esse ano. Também no depósito não tem nada. Como? De onde, minha filha? Com outras palavras, porque a mulher clamou ao rei. Isso aqui para o rei era um sinal de muita humilhação, né? Olha, e ele falou assim, perguntou-me o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu. Olha, ela estava negociando os seus próprios filhos para comer. Terrível situação, não é? Situação dura, comendo o próprio filho. Fez um negócio: hoje nós comeremos o meu filho, amanhã comemos o seu. E ela relatou isso para o rei, porque no versículo 29 diz assim: cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que comamos, ela escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a terra. Então isso para o rei foi terrível, irmãos. A situação era precária, era difícil. E o rei já estava desesperado, já não sabia o que fazer. E o versículo 31, Eliseu prega a abundância. Como diz, Eliseu prediz a abundância de viveres, de providência. Disse ao rei: assim me faça
ombros. Ah, irmão, sabe o rei? Aonde o rei foi culpar? Culpar o servo de Deus. O rei, por aquela situação crítica que estava, ele foi culpar o profeta. Em vez dele ir ou buscar o Senhor, ou em vez dele ir orar, ir esperar uma providência, ele quis foi matar o profeta. Aí ele fala assim: hoje não ficará a cabeça daquele profeta sobre o pescoço dele. Vou mandar tirar. E aí nós vimos a continuação, que Eliseu, aí já chega no versículo 1 do capítulo 7. Então disse Eliseu, primeiro Eliseu, claro, Eliseu como homem de Deus, o rei deveria ter ido até Eliseu, se vocês estão lendo aqui, ele foi lá para poder matar Eliseu. Mandou mensageiros para poder tirar a vida de Eliseu. Só que ele não aguentou esperar a palavra do Senhor. A crise estava no extremo, irmãos. Entende? A situação estava, né? Aí nós vimos que em todas essas citas bíblicas que eu citei anterior e essa daqui, você vê as decisões, as atitudes, né? Correndo para buscar uma erva que ele não conhecia e que trouxe morte. O outro, diante da situação para alimentar os 100 homens, duvidou. Não, isso não necessita nada. Dizer o negativismo. Aqui, o rei, por ver aquela situação, ele se humilhou, fez bem talvez humilhar, colocar o pano de saco, tudo bem, mas o que ele quis? Ir lá e matar o profeta. Você dá conta as nossas ações, as nossas atitudes diante de situações precárias? É aí, irmãos, que nós temos que tomar cuidado. Entende ou não? É aí que temos que tomar cuidado. E aqui fizeram isso. E o homem de Deus, o profeta Eliseu, ele disse, e aí ele pregou, porque aqui fala, Eliseu prega abundância. Entende? E uma coisa eu quero dizer aqui: quando há uma situação extrema para o homem, entende? Quando você se encontrar numa situação extrema, lembra-se que é uma ocasião perfeita, uma ocasião suprema para Deus agir na vida do homem. Todas as vezes foi assim. Quando há uma situação extrema, uma situação precária, caótica, digamos, do pior estado, é a hora, entende? É a ocasião suprema para Deus. Para o homem é um extremo. Às vezes você está numa situação, e nós passamos situações com extremo. É o que está ocorrendo. E aí Eliseu, no versículo 1 do capítulo 7, então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. 2 pontos, ponto e vírgula, né? Então nós vemos aí que Eliseu, ele fala para o rei, ele fala para o povo ali, ele fala assim: ouve a palavra de Deus. Em que situação o povo estava? No extremo. Que situação estava? A fome estava reinando. Entendeu? A crise estava reinando. Você quer ver, irmão, muitas pessoas buscar o Senhor? Ou até nós mesmos, é quando a coisa aperta. A maioria, às vezes, busca o Senhor é quando está na prova. Entende? Quando tudo está tudo muito bem, tudo dentro. Muitos se levantam para culpar, para xingar, para dizer não adianta, isso não adianta nada, que adianta isso? Isso não dá. Mas o homem de Deus falou: ouve a palavra do Senhor. Entende? Ouve a palavra do Senhor. E disse assim, assim diz o Senhor, amanhã. Amanhã. Seria assim, a estas horas, mais ou menos,
24 horas. Irmãos, eu pensei, 24 horas, mas a situação, irmãos, era crítica, não tinha como. As pessoas compravam, que estavam comprando uma cabeça de jumento por alto preço, e teve que comprar tão barato a cevada, o trigo. Olha o que o homem falou, o capitão. Porém o capitão, cujo braço do rei apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso. Bem, a situação era precária, a situação era crise, era ao extremo. E o homem de Deus fala através dele assim, 24 horas. Esse homem aqui que o rei de Israel apoiava, que vivia do lado do rei, entrou em incredulidade. Aí você vai entender. Às vezes Deus age em 24 horas e às vezes 25 anos. Eu podia citar outros textos, mas aqui fala a palavra que Deus fala para Eliseu, que seria 24 horas. Quando Deus chamou Abraão e falou para Abraão que ele ia ter um filho, como estava Abraão? Com 75 anos. Então estava no extremo. Não estava no extremo, a vida de Abraão estava. Fisicamente, ele não podia mais ter filhos. Já estava zerado. Então ali, Deus fez a promessa, Deus deu a palavra, Abraão ouviu a palavra. No capítulo 12, fala aí, Deus fala com Abraão e Abraão ouve a palavra. E Abraão, se você ler, como nós lemos no capítulo 21 de Gênesis, Abraão tinha quantos anos lá que fala? Tinha 100 anos. Quando ele ouviu a palavra, ele tinha 75. Quando a palavra se cumpriu, ele tinha 100, ele esperou 25 anos. Aqui, 24 horas. Abraão esperou, acreditou, porque fala que ele recebeu. Ele recebeu, Sara deu a luz. Quando Deus falou, não tem como. Não tem como. Não tem como. Se você ler e conhecer a história, os registros bíblicos da vida de Abraão, nós vamos ver que até eles conseguiram lá, Sara com Abraão conseguiu, eles chegou num acordo que o filho talvez era através de Agar. Não, deita lá com Agar. Até Agar deu a luz. Mas não era a promessa do Senhor. Não era a palavra do Senhor. Deus tinha falado: Sara, tu vai dar a luz. Abraão, de ti nascerá o filho. A situação era crítica, mas ele teve que esperar 25 anos. Aqui, 24 horas. Podemos dizer 24, 25 horas, né? Um espaço de 25 anos, 24 horas é muito. E a crise não estava arrasando. As pessoas estavam comendo seus filhos. E de repente o profeta fala assim: olha, amanhã vai ter comida, amanhã vai ter abundância aí. E aí aparece um incrédulo. Irmãos, a incredulidade traz morte. A incredulidade, a nossa própria incredulidade é que nos afunda, é que nos mata. Se nós olharmos aqui, este incrédulo aqui falou assim: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso. Olha o que ele fala: só se abrir janelas, ventanas del cielo. Entende? Só se abre janelas.
que vai acontecer isso. Aí Eliseu fala para ele assim: diz o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. A incredulidade fala assim: não seja incrédulo. Irmãos, quando nós deixamos de crer na palavra, nós estamos prejudicando a nós mesmos. Você não pensa você que quem saiu prejudicado aqui foi o profeta? Não. Por mais que o rei queria matar o profeta, por mais que o diabo quer me matar, quer me destruir, aí ele não consegue. Quem vai para o inferno é Satanás, que leva o lugar dele. Então, por mais que há vozes negativas, não, você se perdeu, você fracassou, você está endividado, você não consegue, você perdeu. Não, você crê na palavra do Senhor. Havia uma crença, entende? Imagina a mãe ter de comer e matar o seu próprio filho. Entende? A hora que ele para Deus lhe deu uma palavra, e aí aparece os incrédulos. Não pode, não vai acontecer. Mas o profeta foi firme, entende? Foi firme, foi convencido, ele tinha certeza, convicção, ele falou: amanhã deu órgãos. E nós lemos lá no capítulo 21 de Gênesis que Sara deu a luz no tempo determinado. No tempo determinado, sinalado por Deus. Irmãos, a mesma coisa vai acontecer na sua vida e na minha vida. Deus tem um tempo certo para cumprir a promessa que fez. Por mais que a situação está esse, entende? Indo ao contrário, por mais que as coisas estão indo tudo ao contrário, está se piorando. Não é assim que às vezes acontece com a gente? Fala que não é. Tem hora que a coisa está indo bem. Pode ver a história do povo de Israel, dos reis, né? Tinha os reis que entravam para o governo de Israel e a coisa ia prosperava, aquela abundância. De repente entrava outro, acabava com tudo. É o mesmo que acontece hoje em todas as nações. Você já viu aqui no Brasil? Que é assim, ó. Né? Entra o governo e a coisa começa a melhorar, vem lá e acaba tudo. Nas empresas acontece a mesma coisa. Entendam? Nossa vida é a mesma coisa. Tem um período que sai do bem, não é? Não é assim? Agora, você sai do vermelho, né? Você consegue entender, trabalhando, de repente acontece um negócio que não. Mas você tem a promessa de Deus, você tem que continuar firme. Porque se você ir na incredulidade, você vai morrer. Entende? É o que ocorreu aqui. E eu até anotei aqui assim, ó. A incredulidade mata a própria pessoa. A profecia vem no último extremo. É o que vem aqui. A palavra profética vem no último, irmão. Quantos tempos estava esse povo naquelas pelejas de seca? Para a mulher falar para o rei falar para ela assim: não tem lá no campo, não está produzindo. Então imagina você falar assim: não, os agricultores, o agro, não tem nada. Vai no campo, não tem. Vai quebrando tomate, não tem. O tomateiro disse que não deu nada por causa da seca. Não deu nada por causa da muita chuva. Não deu nada por causa do granizo. O café, não deu nada, caiu o granizo e queimou tudo. O arroz, muita água e mudou tudo. E aí, vamos nos depósitos, nas cooperativas, porque tem as cooperativas, nas fazendas, no governo também tem. Tem os armazéns. Vai nos armazéns? Nada. É o que o rei falou: se eu ir lá no armazém não tem, no campo não tem, de onde eu vou tirar para você? Entende? A situação era assim, não tinha nem no campo, nem no armazém. E aí, mas Deus, né? A profecia vem lá
quando estava no extremo. Então, muitos se preocupam assim. Talvez a sua situação está indo ao extremo. Continua crendo. Essa é a palavra, irmãos. Entendeu? Continua esperando. Quando Deus chamou Noé, a geração estava ao extremo de corrupção, de pecado. Não era assim? Quando Deus chamou Adão lá, né? Foi lá visitar, Adão estava separado, tinha caído no pecado. Mas Deus falou, não, vai nascer um. Né? Quando Deus chamou Abraão, a mesma coisa. O povo foi para o Egito. Deus falou, vai passar 400 anos de escravidão. E o povo estava na escravidão, sofrendo lá na escravidão. 400 anos, gerações tras gerações, morreram lá no Egito. Mas Deus tinha dado a palavra. Deus tinha feito a promessa. Entenda? E o que Deus fez? Enviou Moisés. Enviou Moisés. E cumpriu a promessa. E lá em Êxodo, no capítulo 2, lá vai falar que o povo clamou. E o clamor do povo chegou nos ouvidos de Deus. Aqui também nós vimos, irmãos, que esse povo estava clamando, gemendo. Aí Elias profetiza para Eliseu profetiza a palavra e fala, amanhã haverá abundância. Aí houve alguém que colocou incredulidade. Não adiantou. Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre, irmão. O que Deus está querendo de nós é que nós permanecemos crendo. Entende? Por mais que a situação, talvez você olhe assim, tudo está ao contrário. Não é? Tudo está ao contrário. Não se preocupa se é 24 horas ou é 25 anos. Talvez você já venha esperando há quantos anos? Talvez são horas. Não é? Questão de horas para chegar o cumprimento da promessa. Sabia, irmãos? E se não for horas, for dias, não tem problema. Se for anos, não tem problema. Vai chegar a hora que Deus determinou. Deus tem hora determinada. E Deus tem os seus meios. E quem Deus usou aqui para que isso acontece? Se você se lembra, irmãos, vai falar dos 4 leprosos, né? Que leva as boas novas. No versículo número 3, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta. Esses 4 leprosos, irmãos, era homem que estava excluído, homem que estava separado com lepra, não podia entrar na cidade. Não podia entrar na cidade. Era excluído. E esses 4 homens estavam na porta da entrada da cidade. A cidade era murada. A cidade estava sitiada pelos sírios. Os sírios haviam fechado, tomado a cidade. E a cidade estava nessa calamidade. Ninguém entrava e ninguém saía da cidade. Porque o inimigo havia sitiado. E os leprosos estavam por fora. E disse assim, para que estaremos nós aqui sentados ou decorremos? E eles falam, para que nós estaremos aqui sentados ou decorremos? Olha o que Deus fez dentro desses homens leprosos. Foi Deus que moveu para cumprir a promessa. E disseram uns aos outros, entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Olha a situação dos homens. Se nós irmos na cidade, eles vão nos matar. Nós não podemos, se nós entrar lá, nós não podemos entrar e lá morreremos, porque também lá não tem comida. Se nós ficar aqui, vamos morrer. Aí eles disseram assim, vamos, pois, agora, e temos conosco para arrear dos sírios. Se nos deixar viver, viveremos. Se nos matar, tão somente morreremos. Olha o que eles falam. Vamos agora. E a atitude desses homens, irmãos, foi uma atitude que Deus moveu na vida deles. Deus moveu. Quando não chega a hora de Deus,
Você não imagina que para não você menos espera. Deus sempre ele é especialista em buscar ouvir o desprezado. Entende? Para fazer e manifestar o seu querer. E diz o texto que esses homens se levantam e vai lá no acampamento, aonde o acampamento dos inimigos, no acampamento dos sírios, que estavam amedrontando, que havia cercado a cidade. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para vir contra nós. Irmãos, sabe o que Deus fez? Quando esses leprosos saíram e chegaram na entrada do arraial dos sírios, Deus, irmãos, levantou um ruído, um barulho. E os ouvidos dos sírios aqui, dos inimigos, ouviram um barulho tão grande, que eles pensaram que o rei de Israel havia feito uma coligação, alugado o carro dos heteus, de outros reis, para atacar eles. Observamos, irmãos, que essa cidade de Otã, espera aqui, tem um nome aqui, foi aquela mesma onde Eliseu havia orado para cegar aquele exército. Se lembra ou não se lembra? Do capítulo 6, que Eliseu estava lá e vieram os sírios para prender Eliseu, e ali diz que estava Eliseu, o moço de Eliseu saiu bem cedinho. Eu preguei não faz dias essa mensagem, e ali fala que Eliseu ora para que Deus secasse, colocasse cegueira nos inimigos. Nesse mesmo lugar, ali mesmo, por próximo aqui, em Samaria, disse que esse exército veio. E aí nós vemos, primeiro Deus coloca uma cegueira nos inimigos. Aqui Deus coloca no ouvido deles um barulho. E eles ficam temerosos, com medo, e colocou um espanto, um terror neles. Eles ouviram um barulho tão forte, ruídos de carros e cavalos. Deus só ia, entende? Não tinha nada. E eles pensaram que eles saíram de repente, assustados, saíram correndo. E eles só estão deles, tinha tudo lá: ouro, prata, comida. E diz: quando chegaram, esses leprosos chegaram lá, no versículo de número 7, pelo que se levantaram, fugindo ao anoitecer, deixando as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar suas vidas. Deixaram tudo, irmãos. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e se esconderam. Voltaram a entrar em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Não é tremendo? E aí, olha aquilo que aconteceu. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas. Eles podiam, naquela crise, eles podiam, como já tinha pegado comida, pegado ouro, pegado prata, podia ter escondido, não é verdade? Como esconderam aqui. Mas chegaram no momento, eles colocaram a mão na cabeça e falaram assim. E disseram uns para os outros: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas. E se nós nos calarmos e esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciamos a casa do rei. Aqui nós vamos, irmãos, uma mensagem. Essa atitude desses leprosos
numa mensagem de missiologia, eles indo anunciar as boas novas. Eles pegaram todo aquele despojo dos inimigos, poderia ter ficado para eles, mas não fizeram isso. Ele falou: não, vamos levar as boas novas, vamos anunciar na casa do rei, vamos levar as boas novas, vamos pregar, vamos falar, senão nós vamos ser culpados do Senhor. Mas sabe por que isso, irmãos? Porque Deus estava no comando. Deus estava no comando da palavra do profeta. Deus está no comando da sua palavra. Deus está no controle. Deus que cumpre a sua palavra. A palavra já tinha sido liberada. Entende, irmão? A palavra tinha sido liberada pelo profeta. Que amanhã, e já era noite, ao escurecer, que eles entraram nesse arraial. E aí fala que eles comeram, beberam, começaram a guardar e foi entrando, e chegaram no momento e falaram: não vamos ficar aqui não. Não vamos esperar o dia amanhecer. Não vamos ficar com isso só para nós. Um problema também, irmão, que muitas vezes na hora das crises, às vezes a gente quer guardar só para a gente. Não é isso? Até a salvação, nós às vezes queremos ficar só para nós. Entende? Não queremos às vezes evangelizar, não queremos falar, não queremos pregar. E aqui, ensina isso aqui. Nós não podemos ficar no egoísmo, né? Tanto nas coisas que Deus nos dá, nós devemos compartilhar, e também a palavra. Nós temos que compartilhar. Não podemos ficar, pensar só em nós. Entende? Não podemos. No mais que essa crise que estão aí. Entende? Havia uma crise ao extremo, irmãos. E aqui nós vemos Deus usando esses leprosos, né, para o cumprimento da sua palavra. E diz que eles, irmãos, foram e anunciou na porta da cidade que eles não podiam entrar. Eles chegaram lá e bradaram. O versículo de número 10. O versículo 10 diz: vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos, jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Diz, irmão, no versículo 12, que o rei se levantou, ele estava deitado. Sabia? O rei, irmão, estava deitado. Levantou-se o rei de noite e disse ao seu servo: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Aí o rei se levantou e falou assim: não, eles fizeram uma trampa, né? Fizeram lá, eles estavam talvez fazendo alguma maneira de nos pegar. Aí, se você se lê no texto, alguém fala assim: não, rei, ainda existem os 5 cavalos dos que restam. Vai alguém ainda agora lá constatar. E diz que o rei mandava alguém lá para constatar se de verdade os sírios haviam fugido ou não. Aí foram, diz que eles foram lá, chegaram até no Jordão, só encontraram, eles deixaram tudo que eles tinham, o barulho no ouvido deles. Deus foi no ouvido dos inimigos, entende? E eles saíram assustados, deixando tudo, deixaram tudo, os animais deixaram até roupas. Se você se ler no texto, eles deixaram tudo. O versículo de número 13: então um dos servos respondeu e disse: tome-se, pois, 5 dos cavalos que ainda resta na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens a
E os filhos, na sua pressa, tinha lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Se você se lendo aqui, a palavra vai relatar que eles liberaram, abriram a porta da cidade, para que o povo pudesse ir lá. Se você ler, o texto vai relatar que quem que o rei colocou lá na porta da cidade? Aquele capitão que tinha duvidado da palavra. E o que ocorreu? O que aconteceu com ele? Aconteceu o quê? Ele ficou na porta e o povo veio, passou em cima dele e ele morreu. O que Eliseu tinha falado na palavra profética? Tu verás, mas não comerás. Fala assim, não duvide da palavra. Não duvide da palavra. Crê na palavra. Crê na palavra. Crê na palavra de Deus, irmãos. E há um perigo, há um risco de quando nós estamos nas calamidades, nas dificuldades, nas provações, nas crises, há o risco da gente duvidar. E uma das causas que tem tanta gente fracassada, frustrada, é por causa da incredulidade. Sabia? Por causa da incredulidade. Se lembra de Tomé? Quando falaram que Jesus havia ressuscitado? Não, só deixe se mostrar. Se mostrar as mãos. Não é assim que ele falou? Eu só creio se mostrar, eu não creio. Falaram para ele, não vi. Ele ressuscitou. E Jesus tinha falado para ele. Mas ele não. E o que Jesus fez? Quando Jesus apareceu, Jesus fez questão de chegar. Toca aqui, Tomé. Toca, Tomé. Tem gente, irmãos, que vai para o inferno. Sabe por quê? Não é porque não pregaram para elas. Não é porque ela não esteve dentro da igreja. É por causa da incredulidade. Não é porque não recebia a palavra. Não é porque não tinha alma de Deus. Entenda não? Aqui esse bairro, por exemplo, quantas igrejas, quantos pregadores tem aqui? Você acha que se esse povo morrer e ir para o inferno, se acha que é porque não teve pregadores? Nós saímos aqui, não? Nós saímos, sim ou não? De porta em porta e entregamos a mensagem falada. Tinha gente até brigar. Aqui ó, do lado. E tem gente que nem sabe. E tem gente também que sabe. Então, eu lembro ali uma vez que eu estava aqui, pregando ali para uma mulher, e ela estava lá em cima, no segundo andar dela, da casa, e eu falei assim, eu tenho uma palavra de Deus. Aí eu falei, se quiser, e eu ponho aqui na caixinha que ela ficou lá de cima, eu falei, não, vou descer aí. E desceu correndo para receber a palavra. Tem gente que recebe, eu não sei se ela foi brincar, aquela não veio, pelo menos aquela não veio, mas não sei se ela foi em outro lugar também, mas a palavra foi pregada. A palavra foi pregada. Mas o que acontece é que muitos não querem nada por causa da incredulidade. Não adianta. E tem crente também que Deus fala, pai, como o profeta falou para os outros, diz, dá de comer os homens aí, pode distribuir, não adianta. Você lembra quando Jesus falou também para os discípulos a multiplicação dos pães? Falou para eles assim, divide aí. Não, que adianta, Um falou, 200 denários de pão não vai sustentar essa multidão. 5 pães também não tem adianta. Irmão, nós temos que crer na palavra. E Jesus falou, traz aí os 5 pães. Recebeu os 5 pães e levantou. E aí houve a multiplicação e mais de 5.000 homens comeram. Então o que Deus está querendo de nós, irmãos? Que nós creemos na palavra dele. Talvez a situação sua, ela é extrema. Entende? Já está cansado. Talvez Abraão também está cansado. 25 anos já. Não é assim? Os anos já passaram, a situação já está crítica. Mas se Abraão recebeu a promessa, é porque ele creu na promessa.
E eu ainda notei, né? A profecia vem no último extremo. A abundância em 24 horas. Um prazo muito curto, né? Fora de toda imaginação humana. Entende? Às vezes, irmãos, Deus, irmãos, age quando a nossa imaginação está totalmente fora. Entende? É o que aconteceu aqui, né? A incredulidade condenou, né? A incredulidade condenou o capitão. Amém? Era um homem que conhecia a palavra. Se ele chegou até o profeta, nos colocamos de pé. Você talvez, irmãos, nós estamos aqui também na igreja, né? Estamos com a palavra. Temos recebido a palavra de Deus, não é verdade? Mas a pergunta é: será que nós estamos crendo? Será que nós estamos com incredulidade? Se crês, virá a glória de Deus. Lembra lá de Marta e Maria? Que Marta falou: não, já são 4 dias, está cheirando mal. Mas Jesus falou: se crês, né? Já foi um tempo, já passou muito tempo, não adianta esperar mais, já foi, já perdemos, fomos enganados. Não é assim que situações nossas às vezes? Mas a palavra fala: crê. Não sei, mas que Deus vai fazer mais. Não é assim que ele fala? Eu não sei como, eu não sei. Nós temos que fazer assim, irmão. Eu sei, o que Deus faz, Ele faz. Não sejamos incrédulos como o capitão, né? Só se abre janela no céu. Deus tem um poder, Ele tem seus meios, Ele tem suas maneiras de trabalhar. Amém? Quando você menos esperar. Eu podia seguir aqui falando uma palavra, mas vamos parar aqui, tá? Glória a Deus. Aleluia. Repreenda o espírito de incredulidade. Que a palavra nós já temos, a promessa nós já temos. Talvez a situação crítica também sempre temos, não é verdade? Situações, crise, problemas, dificuldades, necessidades, enfermidades. Mas nós temos Deus que é maior que tudo isso. Nós temos a palavra que é viva e que é eficaz, em que Deus cumprirá essa palavra. Pai, no poder do teu nome, em nome de Jesus, eu apresento aqui a tua igreja, os teus filhos, Senhor, diante de ti. Que o teu Espírito Santo renova dentro de nós, ó Pai, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança nesta palavra verdadeira, nesta profecia, Senhor Deus, nesta palavra viva e eficaz. Aviva-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Repreenda, ó Pai bendito, todo espírito de incredulidade, todo espírito de negativismo, toda dúvida, toda incerteza, Senhor. Remove de nós. Por mais que talvez a situação, ó Deus, não é favorável, está fora da nossa imaginação, mas nós estamos crendo, Senhor, confiando na tua promessa. Abençoa teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Talvez é questão de horas, ou questão de dias, ou questão de anos, não sabemos. Mas virá, mas será, mas se cumprirá, acontecerá, chegará. Amém? Chegará a sua vez. Você vai ver e vai comer. Amém? Fala sobre assim: você vai ver e vai comer. Amém? Porque o profeta falou assim: tu verás, mas não comerás. Mas vamos ser profeta nesta noite. Amém? Você vai ver e vai comer. Amém? Fala assim: você é profeta. Fala. Aleluia. Aí profeta, você agora profetiza para mim, vai. Você vai ver e vai comer. Porque o profeta profetizou para o capitão incrédulo lá: você vai ver, mas não comerá, vai morrer.
Mas aqui você vai ver e vai viver. Amém? Pai, no poder do teu nome, em nome de Jesus, que esse espírito de incredulidade, espírito de morte, se é dissipado onde quer que ele esteja, fora, demônio. Jeová te repreende em nome de Jesus. Todo espírito de morte, espírito de derrota, em nome de Jesus, fora. Seja repreendido onde quer que esteja, em cada casa, são nossas casas, repreende o espírito de morte, espírito de enfermidade, espírito de dúvida, espírito de escassez, de miséria, espírito de pobreza, em nome de Jesus, fora, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, espírito de enfermidade, fora, a poder no sangue do Cordeiro de Deus, assim seja, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Amém? Oremos encerrando. Pai, eu quero te dar a ti as graças nesta noite. Nós queremos despedir desse lugar, mas não da tua presença. Que o amor de Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de nós e todos nos. Amém. Amém? Glória a Deus.